Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, sou professora de matemática e na aula de hoje a gente vai estudar os conceitos de razão. Vou te dar exemplos de aplicação também sobre razão, tá? Para início, eu coloquei o símbolo de proporção áurea aí para vocês, porque é um dos conceitos que a gente estuda a razão também, tá? Mas depois, detalhadamente, ele vai ficar numa próxima aula para mim apresentar os conceitos para vocês, tá? Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve para me ajudar a compartilhar aí o conhecimento matemático. Se você gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu joinha e vamos lá para a aula. Em matemática, uma razão estabelece uma comparação entre duas grandezas. Sendo assim, uma razão é o mesmo que uma divisão entre duas grandezas. Então, sempre quando eu estiver comparando duas grandezas, o que é uma grandeza? É um valor qualquer. Então, quando eu estiver comparando duas grandezas, eu vou ter conceito de razão sendo introduzido aí, tá bom? Em nosso dia a dia, utilizamos o conceito de razão sem ter uma percepção disso, pois já é algo natural em nosso cotidiano. Vamos ver alguns exemplos em receitas, né? Quando eu tenho uma proporção entre a quantidade de leite e a quantidade de farinha, estou estabelecendo uma razão. Em escalas numéricas, quando eu faço uma comparação de distância, por exemplo, uma escala geográfica, né? A gente tem ali no mapa. Então, eu também estou estabelecendo uma razão. Em cálculos de velocidade média e em cálculos de distância e tempo, tá? E em muitas outras situações a gente aplica aí o conceito de razão. Representação de razão. Toda razão é a mesma coisa do que uma fração. Então, ela sempre vai ter essa representação aqui em forma de fração, tá bom? Como que a gente faz essa leitura? Divisão de A por B. Lembrando que o quê? Que o B, ele sempre tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero, tá? Então, o meu B, ele nunca pode ser igual a zero, tá bom? Lembrando que o quê? O meu A é o meu numerador da fração, ele é chamado de antecedente. E o meu B é o meu consequente. Vamos ver alguns exemplos? Exemplo 1. Em uma sala de aula, com 40 alunos, 25 são meninos e 15 são meninas. Determine as seguintes razões. O que eu tenho que lembrar quando eu trabalho com razão? Primeiro, que ele é uma fração. Segundo, eu vou seguir a ordem dos elementos que estão sendo apresentados no problema. Então, se ele pede a razão entre meninos e meninas, primeiro eu coloco menino, depois menina. Se ele pede a razão entre meninas e o total de aluno, primeiro meninas, depois o total de alunos. Sempre eu vou seguir a ordem que o exercício está determinando, tá bom? Vamos ver aqui como que fica, ó. A razão entre o número de meninas e o total de alunos. Então, sempre eu vou colocar no numerador meninas, no denominador o total de alunos. Olha como que ficou. Total de meninas eu tenho 15, então no numerador ficou 15. Total de alunos, 40, então no meu numerador ficou 40. O que eu tenho que fazer aqui? Sempre quando eu tiver razão, eu tenho que deixar ela em uma fração equivalente, tá? Ou uma fração irredutível, que é aquela que eu não consigo mais dividir, não consigo mais simplificar. 15 e 40 dá para mim dividir por 5. Então, eu vou fazer a simplificação aqui, ó. 15 dividido por 5, 40 por 5. Vou marcar aqui para vocês lembrarem que é por 5. Então, 15 dividido por 5 dá 3. 40 dividido por 5, 8. Então, a razão entre meninas e o total de alunos é exatamente de 3/8. Vamos ver outro exemplo. A razão entre o número de meninos e o número de meninas. Então, primeiro, meninos no numerador. Como que vai ficar? 25 meninos para 15 meninas.
ou 25 meninos por 15 meninas. Aqui também dá para mim fazer a simplificação. Então, como que vai ficar? Ó? 25 e 15 também são divisores de 5, são múltiplos de 5. Então, 25 dá para dividir por 5, que vai dar 5. 15 dá para dividir por 5, que vai dar 3. Então, a razão entre o número de meninos e o número de meninas é exatamente 5 terços. Depois, a gente tem uma pequena observação aí. A razão entre dois números racionais pode ser representado sempre de 3 maneiras. Quais são essas 3 maneiras? Vamos lá. Eu tenho aqui um exemplinho, ó. Ele tá dando a razão entre 3 e 4. Então, eu posso apresentar ele na forma de divisão, na forma de fração e na forma decimal, tá bom? Como que eu chego nesses 3 quartos? Chegou a 0,75. Eu vou deixar uma aula de divisão linkada aqui para vocês, para quem tem essa dúvida, tá bom? Mas eu vou dividir aqui, ó, no cantinho, ó. 3 dividido por 4. 3 dá para dividir por 4? Não dá, então eu tenho que acrescentar o zero aqui e a vírgula. E eu ponho o zero ali no dividendo, tá bom? Então, 30 dividido por 4, eu sei que é 7, porque 7 vezes 4 é 28. Então, põe 28 aqui. 28 menos 30 vai dar 2. 2 dividido por 4 também não dá para dividir, então eu acrescento zero também, porque como eu já acrescentei um zero, eu não preciso acrescentar. Depois do 7, mais nada, é só dividir. Então, 20 dividido por 4 dá 5. Então, 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, 30 dividido por 4, 0,75. Vamos ver outro exemplo. Razão entre 13 e 20. Como que ela vai ficar? Na forma de divisão. 13 dividido por 20. Como eu posso ter na forma de fração, 13 vinteavos, ou efetuando a divisão de 13 dividido por 20, eu tenho a forma decimal que é 0,65. Exemplos de aplicação. Um carro percorre cerca de 450 km com aproximadamente 40 litros de combustível. Qual a distância percorrida por litro? Então, aqui é muito fácil. Basta eu estabelecer o quê? A razão entre os quilômetros e os litros. Como que fica isso daí, ó? 450 sobre 40. Mas eu tenho que encontrar a fração equivalente ou eu poderia dividir direto, né? Já que ele quer a distância percorrida, eu tenho que fazer a divisão. Mas é mais fácil a gente fazer a simplificação dessa fração para depois dividir. 450 e 40 dá para mim simplificar esses zeros aqui, que é a mesma coisa de estar dividindo 450 por 10, 40 por 10. Então, na fração equivalente, eu fiquei com o quê? 45 sobre 4. Agora, quando eu divido 45 por 4, 45 sobre 4, que na forma decimal ela fica 11,25. Então, o carro percorre aproximadamente 11 quilômetros por litro, tá bom? Ele faz 11 quilômetros por litro. Pedro acertou 18 questões de 20, a Cláudia acertou 24 de 30 das questões de matemática. Quem apresentou o melhor desempenho? Então, a gente vai fazer duas continhas aqui nesse caso. Uma para Pedro e outra para Cláudia. Mas é muito facinho, basta eu fazer as comparações. Então, vamos lá começar por Pedro. Pedro, ele acertou 18 de 20. Então, para facilitar, o que eu posso fazer? A fração equivalente dela, ou seja, a simplificação. Então, como que vai ficar aqui, ó? 18 e 20 dá para mim dividir por 2, certo? Então, 18 dividido por 2, 9. 20 dividido por 2, 10. Então, Pedro, ele acertou 9 décimos
da prova, tá? Vamos ver a situação de Cláudia. Cláudia, ela acertou 24 de 30. Também dá para mim escrever a fração equivalente, que vai ser o quê? Ó, 24 e 30, eles são múltiplos de 6. Então, dá para mim dividir por 6 e dá para mim dividir por 6. 24 dividido por 6 é 4. E 30 dividido por 6 é 5. Então, nada mais que Cláudia, para mim ter uma certeza, basta eu fazer o quê? Essa divisão, né? 9 dividido por 10. Como que vai ficar? 9 não dá para dividir, então fica 90. 90, acrescenta o 0. 90 dividido por 10, 9. 9 vezes 10, 90. Então, 0,9 foi a quantidade de Pedro. E de Cláudia, 4 dividido por 5, também não dá para dividir, acrescenta o 0. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Então, Cláudia, aqui vai dar 8 vezes 5, 40. 40 deu 0. Então, Cláudia, ela acertou 0,8. Aí, em Pedro, acertou 0,9. Então, quem teve maior desempenho, é claro que foi o Pedro. Eu espero que vocês tenham compreendido esses conceitos. Bons estudos e até a próxima aula. Beijos no coração.